Bom, queridos, só Deus sabe como é que eu me sinto aqui essa noite, com tamanha responsabilidade de assumir o púlpito dessa igreja, que é muito assim, é com temor e tremor diante de Deus e diante de vocês. Estou muito feliz, pastor Ruth, vim com muita alegria. Não gosto de sair da igreja de domingo, mas não tinha como resistir um convite tão importante, tão especial quanto esse. Me sinto honrado, abençoado, feliz de poder estar aqui nessa noite com a senhora, nessa igreja tão bonita, tão abençoada, com a pastora Noemi, que já caminhamos juntos há alguns anos, com o irmão Francisco e com a irmã Floripa, que está comigo ali em São Luís. É um casal que eu tenho amado assim, de paixão, um casal muito abençoado, que me deu a alegria de estar comigo aqui hoje. Eu disse que eu estava muito importante como motorista, assim, como o irmão Francisco. Os mais abençoados, muito bom estar com vocês, irmãos, com o pastor Samuel, com a Márcia, os filhos. Eu vi a irmã Maria Araújo, a irmã Glória, a irmã Deusete, a irmã e tantas irmãs. Se eu for ficar falando aqui, eu vou esquecer alguns, que vai ser assim, difícil depois de justificar. Mas o que me dá prazer em tudo isso, queridos, de ver tantas coisas maravilhosas, é saber que Deus está no controle de todas as coisas. Deus é o Senhor dessa obra. Não estaríamos aqui se não fosse a presença tão gloriosa de Deus, se não fosse esse amor perfeito que Deus coloca no coração do ser humano, no coração do homem e da mulher que já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E nós precisamos cada vez mais entender uma coisa, que a igreja, ela precisa estar muito mais perto de Jesus do que antes, queridos. Está muito mais preparada do que antes. Até porque quanto mais o tempo passa, mais as coisas tornam difíceis e nós precisamos mais de Jesus para vencê-las. Amém? Muito bom estar com a Edeildes aqui, pastor Edeildes e sua família. E eu quero nessa noite, irmãos, compartilhar com vocês aquilo que Deus colocou no meu coração. Antes de falar com vocês, Deus já falou comigo. Amém? Eu tenho certeza, queridos, que esse Deus conhece o coração de cada um de vocês. Tem pessoas que se sentem assim tão desprezadas pela vida, que mesmo no meio da igreja, sendo abraçada, sendo cumprimentada, ainda sente só. Pensa que ninguém importa com elas, que às vezes sofrem tanto a solidão. Mas eu quero dizer para você que Deus conhece você, conhece o seu nome, conhece o seu endereço, sabe do seu CPF e também das suas necessidades. Amém? No nome de Jesus. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus. Obrigado por estarmos aqui nessa noite, ó Deus, com essa família tão abençoada, família querida do Senhor. O Senhor conhece a necessidade, os anseios, os desejos de cada um dos teus filhos. E hoje, Senhor, nós já ouvimos tanto a tua palavra, através dos cânticos, através, meu Deus, das apresentações, através do batismo. Meu Deus, nós queremos que o Senhor venha, Senhor, trazer algo mais nesta noite, ó Deus, que está reservado para os teus filhos nesta noite. Por isso, abençoa-nos, ó Deus, com a palavra, fala aos nossos corações, fortalece as nossas vidas, derrama teu poder, tua graça, meu Deus, e capacita, Senhor, ainda mais o teu povo nesta noite, meu Deus, em nome de Jesus. Seja conosco nesta noite, fale, Senhor, aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. E muito bom também estar com o Mário e com a sua família aqui nesta noite. Abra a sua Bíblia, queridos, lá no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13 a seguir.
Mateus capítulo 16, versículo 13, diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias ou dos profetas. Disse-lhe ele: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne ou sangue que tu revelou, mas o meu Pai que estás nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amados, olha, quando nós paramos a vida, um pouquinho, a correria da vida, para meditarmos nas profundezas da palavra, nós nos fortalecemos, ampliamos a nossa visão e aproximamos mais da presença gloriosa de Deus. E essa presença de Deus, ela te dá uma visão ampla do mundo em que você está vivendo, o contexto de vida que você está, para que a sua vida seja uma vida diferente das demais e de tantos que morrem e vão sendo levados pelas coisas deste mundo. A palavra de Deus, ela diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. A tarefa dele é essa. O diabo sempre levanta para tentar frustrar os projetos de Deus na vida do ser humano, daquele que ele criou, e principalmente na vida da igreja. E quando nós encontramos Jesus com seus discípulos, certamente um período de tempo em que ele escolhe pessoas não tão preparadas, pessoas não tão cultas, mas pessoas que pudessem dar continuidade ou tornar a verdade da palavra de Deus, ou tornar aquilo que a Bíblia diz uma verdade. Jesus então começa a instruí-los, prepará-los, dar a eles bons exemplos, mostrá-los como se deve fazer, como se deve permanecer na presença de Deus, nas tribulações, nas lutas. E os discípulos começam então a viver toda aquela movimentação perto de Jesus. E Jesus então chega um momento em que para tudo e faz uma pergunta que eu creio que é a mesma que ele faz talvez todos os dias para algumas pessoas. Que dizem as pessoas ser o Filho do Homem? A pergunta básica que talvez muitos de nós já ouvimos alguém perguntar quem é Jesus ou quem é ele. E os discípulos certamente começam a relatar aquilo que ouvia no meio da multidão, que era comum essa pergunta, ou que era comum alguém perguntar, ou alguém dizer: olha, realmente esse é João Batista, que ressuscitou dos mortos, é Jeremias, ou qualquer um dos profetas. Isso era comum no meio da multidão, que ficava admirado em ver a tamanha glória, presença, o tamanho poder de Deus na vida de Jesus. A vida de Jesus e o seu ministério encantava a multidão. Era um homem que curava os enfermos, ressuscitava os mortos, dava vida aos cegos, alimentava a multidão. E as pessoas ficavam admiradas porque nunca tinha visto isso antes. De repente, um homem de Nazaré vem com um poder tremendo, com uma vida diferente dos demais, fazendo coisas que eles nunca tinham visto na sua vida. E Jesus então diz: olha, mas eles dizem isso, mas vocês, quem diz, ou para vocês quem eu sou? Amados, pergunta talvez que precisa mexer com a nossa estrutura, mexer com a nossa vida, porque muitas vezes nós conhecemos Jesus também de apenas ouvir falar, ou de que alguém disse que ele fez, e às vezes ficamos até perguntando: será que isso acontece mesmo? Quando vimos alguns milagres,
algo que Jesus fez, o que Jesus está fazendo, mas quem é Jesus para a vida de alguém que parece que ele é tão mais forte, mais poderoso, tão milagroso, mas e para mim? E a pergunta de Jesus era: olha, mas para vocês que dizem ser então o Filho do Homem? Nessa hora, queridos, os discípulos se calam, talvez começam a refletir: mas quem é Jesus? Será que nós também não pensamos que ele é João, ou que ele é um dos profetas, ou quem é ele? E faz um silêncio entre os discípulos. Já não tinha também, talvez, o que dizer. Não estavam preparados para responder tamanha pergunta. E não, talvez, tivessem dificuldade em dizer exatamente aquilo que Jesus gostaria de ouvir. Mas Pedro, talvez o mais afoito dos discípulos, o que tivesse mais coragem, ele diz algo que tocou o coração de Jesus. Ele disse: olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o enviado de Deus, aquele que veio para salvar o que estava perdido, para perdoar o pecador, para libertar o homem da escravidão, da prisão, e conduzi-lo à presença de Deus, à presença do Todo-Poderoso. Jesus olha para Pedro e diz: olha, Pedro, não foi carne e nem sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está nos céus, que mostrou e revelou ao teu coração quem eu sou. Porém eu te digo que tu és uma pequena pedra, mas sobre esta pedra, falando dele mesmo, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amados, a igreja, o inferno não pode prevalecer, o inferno não pode resistir à igreja. Amados, não porque a igreja é uma instituição humana, construída pelo homem, mas o inferno não resiste à igreja, porque é uma instituição divina. Ela está firmada em Deus, e essa presença forte de Deus é que torna a igreja cada vez mais forte no decorrer da história. Eu estava meditando aqui, amados, nos 25 anos da igreja do setor oeste. 93 para 94 eu estive trabalhando aqui com a pastora Ruth, aprendendo com ela. Essa mulher me ensina desde quando eu a conheci. A vida dela é um livro aberto que eu venho lendo no decorrer dos anos e crescendo com ela a cada dia. Uma boa discipuladora, me fez crescer na fé, na vida cristã e como homem de Deus. E 25 anos se passaram. A igreja foi perseguida. Quem conheceu a história da igreja sabe disso. Ela foi plantada, queridos, no meio de uma sociedade abastecida financeiramente. Pessoas que acreditavam que não precisavam de Deus e nem de ninguém. E muitas vezes tentou parar ou enfraquecer a obra. O inferno se levantou. Mas de uma coisa, amados, a Bíblia nunca deixou para trás. A Bíblia não mente. E ela sempre estava dizendo: olha, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Nunca vai resistir à igreja. Amados, aí o diabo não pode resistir, o inferno não pode resistir, porque a igreja não está sujeita às leis de nenhum país. Não importa as leis de um país, ela dita as regras. A partir do momento em que as leis não estão firmadas na palavra, nós não estamos mais presos a essas leis. Por isso que o inferno não pode resistir à igreja, porque não é primeiro que ela é uma instituição divina, não humana, e ela está firmada nas leis que o homem cria, ou pelas leis criadas pelo homem. O inferno não pode resistir à igreja, amados, porque ela não está sujeita a uma economia de um país. Nós não estamos aqui porque nós somos pessoas milionárias e precisamos do dinheiro para sobreviver. Aonde a igreja mais tem crescido são os países mais pobres, aonde Deus faz a diferença para a vida dessas pessoas, aonde Deus faz, queridos, a diferença. E eu fico olhando, queridos, a igreja vai se disputando no decorrer da história. A igreja começa, queridos, num lugar aonde talvez não tenha nem um tostão furado, como diz, mas ela é plantada ali. Em pouco tempo ela vai resistindo, amados, às forças malignas, e ela vai vencendo, ela vai passando por cima de toda a resistência maligna e tornando uma igreja forte, porque é uma instituição divina.
Amados, a igreja não está sujeita, amados, ao desgaste do tempo. O interessante é que quanto mais o tempo passa, mais a igreja se fortalece. Não falando de igrejas, amados, que não têm a presença de Jesus, mas a igreja que foi lavada, comprada, remida pelo sangue do Cordeiro, aquelas que amam a Deus de verdade. Pode passar o tempo, e quanto mais o tempo passa, vem as lutas, as tribulações, as perseguições, a igreja está lá, firmada, ela continua no propósito, ela não desvia nem para a direita nem para a esquerda, ela sabe onde ela quer ir, ela sabe como ela está sendo conduzida, porque à sua frente vai aquele que é o Senhor, o enviado de Deus, Cristo Jesus. Então a igreja não vai se desgastando com o tempo, ela não se perde. 25 anos se passaram. Eu estou pastoreando uma igreja que tem mais de 50 anos, amados, que eu fico olhando e muitas vezes orando, dizendo: Deus, quantas pessoas já se converteram aqui, quantas pessoas já passaram por aqui, quantas igrejas que foram abertas por essa igreja, Senhor, e hoje ela mantém na mesma firmeza, na mesma posição, na mesma fidelidade, na mesma convicção. Sabe por quê, queridos? Porque Jesus é o Senhor da igreja e ela é uma instituição divina, dada por Deus, e o mundo fica louco com isso. O inferno fica aí desesperado, porque quando ele se levanta, a igreja marcha, e quanto mais a perseguição, mais a igreja cresce. Amados, o inferno não pode resistir à igreja, porque ela é uma igreja revestida da autoridade do poder de Deus. Por isso que o inferno não resiste à igreja. O inferno não pode resistir um povo revestido da autoridade do poder de Deus. Lucas capítulo 9, amados, a palavra de Deus diz assim no versículo 1 e 2. Lucas capítulo 9, versículo 1 e 2, a palavra diz assim: e convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes a virtude, o poder sobre todos os demônios, para curar as enfermidades, e enviou-os a pregar o reino de Deus e curar os enfermos. E disse: nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais duas vestes, e em qualquer casa em que entrardes, ficai ali, e de lá não saireis. Amados, nós estamos vendo aí nesses últimos dias a tempestade, a PL 122, a união dos homossexuais, e eles festejando uma vitória e tentando escarnecer do reino de Deus, escarnecer da obra de Deus, e tentando desfazer o que Deus fez. E as lideranças políticas desse país preferem vir duas leis fundamentais nesse país, que primeiro é a lei de Deus, que também é a Constituição Federal, e tudo isso, amados, é o inferno se mobilizando. Mas a igreja também nunca teve tão unida, queridos, quanto agora, independente do título religioso, principalmente na minha cidade. Nós nos unimos para nos posicionarmos, amados, contra tudo aquilo que não honra a Deus, e já mobilizamos uma passeata, não para dizer ao mundo: olha, nós somos contra as pessoas, mas contra as atitudes. E eu fico vendo isso, queridos, o inferno se levantando, mas Deus já determinou, queridos, a vitória da igreja, porque nós não dependemos, amados, daquilo que o mundo tenta impor sobre a igreja. Nós somos a igreja, um povo forte, um povo revestido do poder. Jesus disse: olha, eu já tenho para vocês autoridade para pisar serpentes e escorpiões, para expulsar os demônios, curar os enfermos. Amados, a igreja tem que entender que ela é igreja, povo de Deus. Eu fiquei vendo aí pessoas desesperadas: e agora, pastor, como é que vai ser? O senhor vai preso se não fizer isso aqui. Irmãos, eu quero te dizer uma coisa: aconteça o que acontecer, Deus está conosco para nos dar a vitória. O inferno não pode prevalecer contra a igreja, não pode prevalecer contra a igreja. A igreja começou lá, irmãos, após o arrebatamento, começa a igreja com os discípulos. 500 pessoas viram Jesus sendo levado aos céus, a ascensão de Jesus.
120 pessoas manteram firmes, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Não saia de lá, até que venha o Espírito Santo, até que o Espírito Santo desça sobre vocês, até que o poder desça sobre a igreja. Permaneçam ali, amados. No dia de Pentecostes, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus veio como vento impetuoso, encheu a igreja, encheu o povo de Deus. Aqueles homens que estavam intimidados, escondidos, com medo, porque Jesus havia sido morto, quem será o próximo? Eles agora levantam, na autoridade de Deus, no poder do Espírito Santo, encorajados, saem pelas ruas, pregam um sermão, amados, tremendo, quase 3.000 almas, chegam aos pés de Deus, dizendo: o que faremos agora para que sejamos salvos? O que faremos agora? Essa é a visão, queridos, do mundo. O que nós vamos fazer? Mas a visão de Deus é: você não pode fazer nada, mas Jesus pode mudar a sua história. Amados, os discípulos gostaram de Jerusalém, ficaram ali, ganhando as multidões, congratulando entre os amigos. Jesus manda uma perseguição. Morre então o primeiro, chamado Estevão, apedrejado. A igreja começa a ser perseguida. Amados, e eu fico olhando e dizendo: Deus, como o Senhor é grande, Jesus. Vem a perseguição, mas cada gota de sangue derramada era uma multidão que chegava aos pés de Cristo Jesus. Amados, me deixa te dizer uma coisa nesta noite: é hora de sair do anonimato. É hora de dizermos ao Senhor: Senhor, nos ajuda, Senhor, a cumprirmos aquilo que o Senhor tem determinado para os nossos corações, a assumir o poder que foi dado para a igreja. Amados, olhem, começar a fazer aquilo que Jesus já nos mandou fazer, expulsar os demônios. Quantas vidas estão aí lastimavelmente, amados, sofrendo, humilhadas, escravizadas pelo poder das trevas? Você é a igreja, revestido de poder, de autoridade, da unção do Espírito Santo. Quantas pessoas enfermas, irmãos, morrem do nosso lado, e nós ficamos aí dizendo: a vida é assim mesmo. Mas Jesus diz: olha, cura os enfermos. Igreja de Jesus Cristo, revestida de poder, que vem para resistir, amados, ou para atropelar todo o reino das trevas que tenta levantar contra a igreja. Amados, é hora de obedecer a palavra que diz: indo, fazendo discípulos, levar a palavra de Jesus, anunciar o Evangelho, como diz a palavra. Olha, eu dou autoridade para vocês, a virtude sobre a vida de vocês, o poder sobre a vida de vocês. Expulse os demônios. Para na casa daquela família que está sendo escravizada, a família sendo dilacerada, os filhos das drogas, as filhas da prostituição. Falar na autoridade: eu vou mandar você ir lá, vai lá, porque você já tem o poder, já tem autoridade. Expulsa então os demônios, cura a alma dessa família, restaura essas vidas e pregue a eles o reino de Deus, e diga a eles o que eles precisam fazer para que sejam totalmente restaurados. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: não leva nada, isso é dependência de Deus, queridos. Quantas vezes nós não fazemos nada porque pensamos nós não temos dinheiro? Principalmente no interior, onde a coisa é mais complicada um pouquinho, ficamos às vezes presos de algumas coisas, não temos dinheiro, não temos finanças suficientes. Amados, mas Jesus nos ensina a fazer a obra por dependência total de Deus. Com dinheiro ou sem dinheiro, com situações ou sem situações, Deus ele nos ordena o seguinte: a igreja, ela é revestida de poder, de autoridade. Não leva nada, para vocês não ficarem presos nessas coisas, mas tenham as suas vidas tomadas pelo Espírito Santo. Amados, eu tinha preparado assim alguma coisa para trazer para vocês, e há muitos dias vim trabalhando nisso, mas Deus me disse uma coisa nesta noite: igreja do Senhor, seja revestida do poder, da autoridade, porque estamos chegando o tempo agora, queridos, que não vai dar para viver mais apenas à sombra daqueles que são, ou apenas imitando aqueles que são, mas chegando o tempo, amados, de sermos quem somos, e aqueles que são permanecerão de pé, mesmo que a sua cabeça, amados, seja colocada na guilhotina. Ele vai terminar a sua vida dizendo: olha, Jesus Cristo é o Senhor dos Senhores, e Ele veio para salvar você, pecador. Amados, é o tempo agora que não dá mais para viver apenas da aparência, mas uma vida tomada pelo Espírito Santo, revestida do poder do alto, que em momento algum negaríamos a nossa fé. Quantos que você conhece que talvez se afastaram da igreja, com medo, atemorizados, mas aqueles que amam a Deus estão sempre prontos a dizer: Jesus, nós não aceitamos essa condição de vida para nós.
Senhor, nos prepara, leva os nossos corações, leva-nos, Senhor, a tua presença, sermos tomados pelo Espírito do Senhor e vivemos a autoridade de Deus. Amados, Deus, Ele é o Senhor. Nós precisamos entender isso. Igreja é igreja. A igreja não pode misturar com esse mundo. A igreja não pode estar contaminada com esse mundo. A igreja não pode ter a mesma comunhão com o mundo. Mas a igreja tem que estar, amados, numa comunhão com Deus. As portas do inferno, elas não vão prevalecer contra a igreja. Não precisa ter medo disso. Pode criar leis e leis e mais leis, amados, mas tem uma coisa: a lei de Deus, ela permanece para sempre. E é essa que nós temos que seguir, é nessa que nós temos que permanecer. E aí, queridos, nós vamos indo sempre às portas do inferno, caindo por terra. A igreja alcançando, a igreja conquistando, a igreja indo aos lugares aonde nunca foi, aos lugares mais difíceis. Lá está a igreja, porque a igreja é uma instituição divina e as portas do inferno não prevalecem contra ela. Eu não sei como você tem vivido o seu dia a dia, como tem sido o seu estado emocional, se você tem vivido aquela vida talvez assim meio que crendo, talvez meio que acreditando, talvez sim, quase que aceitando, e às vezes sofrendo, muitas vezes emocionalmente abalado, pessoas complexadas, pessoas que têm tudo e às vezes não tem nada. Mas eu quero te dizer uma coisa hoje: não faça como os discípulos, e agora eu vou responder quem realmente é Jesus, mas faça com Pedro: Jesus, tu és o Filho de Deus, e tu estás dizendo que estás comigo todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor está comigo, e se o Senhor está comigo, Senhor, esta noite sombria não deva prevalecer, mas que a luz do teu Espírito, Senhor, há de trazer, meu Deus, a claridade aos meus sofrimentos, aos meus problemas, às minhas dificuldades. Amados, é o momento de dizer que o inferno não tem mais poder ou domínio, que a sua vida é uma vida abençoada por Deus, uma vida edificada em Cristo Jesus, uma vida que custou um alto preço. É hora de dizer ao Senhor: Deus, eu tomo posse agora da minha vitória. Eu estava na igreja um dia desse, queridos, na oração pela manhã, e chegou um casal, e nós oramos, falamos com Deus na hora de ir embora. Eu nunca vi uma pessoa tão triste daquele tanto, uma tristeza profunda na alma, uma solidão terrível. Eu olhei para ele e disse: moça, mas por que tanta tristeza, tanta dor em seu coração, tanto sofrimento? Se há um Deus que pode todas as coisas e pode mudar a sua história de vida. Amados, ela começou a chorar. Uma mulher que estava tão perto e tão longe ao mesmo tempo, talvez tão perto de algo tão precioso, mas distante, por não ter coragem de dizer a Jesus: Senhor, entra no meu coração e entra na minha vida. Amados, e oramos com aquela moça, graças a Deus, a vida dela, amados, começou a ser transformada. Eu quero te dizer uma coisa: quantos de nós que sentamos nessas cadeiras, às vezes, tão solitários, tão vazios, e ficamos até perguntando: será que Deus realmente existe? Será que Deus realmente importa conosco? E vamos embora depois do culto e voltamos à mesma vida, aos mesmos hábitos, às mesmas situações, e ali continua então o inimigo, às vezes prevalecendo. Mas eu quero te dizer hoje o que está escrito na palavra: as portas do inferno não prevalecem contra você, que é a igreja. Você é a igreja, e o inferno não pode prevalecer contra a sua vida. Comece a dizer não agora. Diga a Deus: olha, hoje eu tomo posse da minha vitória. Nós passamos por algumas tribulações há poucos dias atrás, estávamos assim atormentados. Sabe o que é você viver uma vida assim afadigada? Aí comecei a falar com Deus, comecei a ter uns problemas de enfermidade, as minhas filhas começaram a discutir em casa. Eu falei: Deus, isso não está certo, não pode, a obra de Deus, a igreja não vive dessa forma. E Deus disse o seguinte: olha, entra na sua casa, unge toda a sua família e determina agora a vitória. Cheguei em casa, peguei o óleo da unção, chamei minhas filhas e comecei a orar com elas. A filha, Deus vai nos dar vitória hoje. Amados, Deus começou então a tomar a nossa vida de uma forma tão forte, tão sobrenatural. Ungia minha esposa, minhas filhas e ungia a mim mesmo. E aquela enfermidade que estava assim, sugando todas as minhas forças, foi embora. Sabe por quê, queridos? Porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Não prevalecem contra a igreja. As portas do inferno não prevalecem
contra a sua vida, queridos. Você é a igreja. Amém? No nome de Jesus. A igreja tem 25 anos aqui. E se Jesus não voltar, ela vai ficar mais 25. Mas ela não vai ficar, irmãos, na mesma proporção que ela está, com as mesmas pessoas, mas multidões e multidões vai vir a presença de Cristo Jesus. Sabe por quê, queridos?